Graça e paz, boa tarde para você que já se inscreveu no meu canal no YouTube, Pastora Luciene Bela Vista. Deixe seu joinha, compartilhe, vamos juntos pregar a palavra de Deus, amém? Estou fazendo um estudo, capítulo por capítulo, de toda a palavra de Deus. E hoje quero falar da primeira epístola de Paulo, capítulo 4, onde o apóstolo Paulo diz que os pregadores da palavra de Deus devem ser considerados como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus, e que os que esperam dos pregadores é que eles sejam fiéis. Os pregadores da palavra de Deus precisam ser fiéis e precisam ser considerados homens de Deus. E quem julga é o Senhor, pois o erro do pregador não justifica o seu de estar julgando. Julgar é um erro. E o próprio Deus dará a cada um, segundo a sua obra, o seu galardão. Então não se preocupe, se o seu líder errou, se o seu pastor errou, Deus vai recompensá-lo conforme as obras dele. Mas explica que não é assim na realidade. Na realidade, nós, pregadores da palavra de Deus, somos julgados e perseguidos o tempo todo. Se fizemos pelo que deu certo e se não fizemos, somos julgados também pelo que não fizemos. De todo jeito, nós vamos ser julgados. Jesus foi crucificado, nem ele conseguiu agradar o povo. O apóstolo Pedro foi crucificado pelos romanos de cabeça para baixo. O apóstolo André foi crucificado em uma cruz em forma de X. Tiago foi decapitado em Jerusalém. Bartolomeu tiraram sua pele. E tudo que você já sabe de tantos homens de Deus que se tornaram mártires por ser profundamente judiados. Mas nos dias de hoje, como existem leis que até de uma certa forma protege a vida física do pregador, o que está acontecendo com os pregadores? Eles estão sempre debaixo de muita cobrança. Da cobrança da família, porque só gasta o tempo com a igreja, da cobrança da própria igreja, porque a igreja hoje está cheia, amanhã está vazia, não sei o quê, tanta reclamação. Líderes que estão junto com você há 5, há 6 anos, de repente chega em você e diz, eu te amo, mas não vou te seguir mais. E já te abandona sem motivo nenhum. E o que está acontecendo com esses pastores? Todos sabem, estão suicidando de tanta pressão. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus estão debaixo de tanta acusação, debaixo de um jugo tão pesado, às vezes da própria igreja, que decidem abrir mão de tudo e até mesmo morrer. É um assunto que tem se agravado cada dia mais, por causa do abandono dos líderes da igreja, por causa do abandono das próprias ovelhas, que hoje ama o pastor e amanhã já não ama mais, já está com outro, enfim, não tem uma aliança, não tem um compromisso, não tem vida com Deus, com aquele pastor e muito menos com aquela igreja. E o apóstolo nos mostra que nós nos fadigamos, versículo 12. Ele mostra que os apóstolos, que os líderes, que os pregadores, eles se fadigam trabalhando. E quando são injuriados, bendizemos. E quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos reconciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos e culpado por tudo que acontece na igreja. Já reparou que o pastor tem culpa de tudo? Que os líderes têm culpa de tudo? É justamente isso que o apóstolo está falando. Esse jugo, esse peso que a igreja tem colocado sobre os pregadores, sobre os líderes. E o apóstolo Paulo admoesta os irmãos como pai na fé, pois pai ama e corrige, mas o justo, ele corrige em secreto e elogia em público. O contrário do que acontece com o pregador da palavra, com os homens de Deus, com os líderes. Eles são julgados, caluniados, condenados em público e também no particular.
porque nem sempre está ao nosso redor o sábio para corrigir em secreto e elogiar em público. Elogiar é uma coisa que um pastor não está acostumado. Um líder não está acostumado. Quando ele recebe um elogio, ele já pensa, não é verdade? Porque somos, como diz nessa palavra do apóstolo Paulo, capítulo 4 de 1 Coríntios. Julgados, condenados e às vezes crucificados o tempo todo por tudo. Mas ele nos ensina que devemos ser considerados como ministros do evangelho e dispenseiros de Deus, dispenseiros da palavra de Deus. E desde aquela época já era assim, até os dias de hoje. Continua da mesma forma, a palavra é a mesma e serve para nós como se tivesse escrita ontem. Mas ele nos ensina que não devemos julgar, que ele mesmo não se julga, mesmo estando ele com a consciência tranquila, ele deixa o tribunal de Deus o julgá-lo. E da mesma forma, ele não julga os irmãos, ele não julga a igreja. E é essa a grande lição do capítulo 4. Não julgue para não ser julgado. Que Deus te abençoe, que Deus fale profundamente ao seu coração e que você desenvolva uma aliança verdadeira com o seu líder, com o seu pastor, com o seu ministério e com a sua igreja. Que Deus te abençoe.